Bom, o amigo perguntou a respeito da produção de whisky. Então acho que eu vou tentar falar aqui de uma forma resumida o que é preciso para você ter ali a produção do seu whisky, um whisky single malt. Primeiro, a destilaria tem que estar perto de uma fonte de água pura e que seja em abundância. Não pode ficar sem água porque senão não funciona a produção. Segundo, o whisky precisa de cevada maltada. A cevada é um grão que ele tem alta concentração de amido, isso na hora de conversão do açúcar para a gente poder fazer a destilação é perfeito. Então isso é uma informação interessante. E fora o grão, né, que no caso do single malt é a cevada maltada, você também precisa da levedura que vai ajudar nesse processo de fermentação. Então a gente pode falar que essa é a trindade, a conhecida trindade do whisky, porque você precisa da água, do grão e da levedura. Nesse primeiro processo você tem essa cevada infusionada na água, onde ela vai sofrer um processo onde esse amido ele vai sofrer um processo onde vai ter a conversão ali em açúcar, que é conhecido como processo de maltose. E aí depois que tem esse processo, entra a parte do malte man, onde eles vão pegar as pás ali. Antigamente eles faziam isso muito mais manual, mas é legal a gente falar aqui. E eles iam virando a cevada para ter essa secagem, né? Mas como era um processo braçal muito pesado, eles tinham uma lesão no ombro de tanto ficar fazendo esse movimento repetitivo, que era chamado de monkey shoulder, que era ombro de macaco. E monkey shoulder é o nome de um blend muito famoso também. Então fica aí outra curiosidade interessante. Depois você vem com a parte do processo da moagem e maceração, porque você já tem ali o grão seco, aí você vai moer esse grão, vai fazer um tipo de uma farinha, vai infusionar ele na água novamente, num tonel de maceração, vai separar os sólidos do açúcar e aí você vai ter um mosto. Depois disso você tem a parte da aplicação da levedura no mosto, eles ficam em tonéis de fermentação e nesses tonéis de fermentação você tem ali a adição da levedura. A levedura vai se misturar com o mosto, ela vai se multiplicar, vai consumir todo o oxigênio ali dentro, converter em gás carbônico e esse gás carbônico vai começar a transformar esse açúcar em álcool. E aí você tem a parte da destilação, onde você tem ali os dois alambiques que vão fazer toda essa parte de processo de destilação. O alambique geralmente ele é feito de cobre, porque é um material que ele é um bom condutor de calor, e além do que a porosidade dele é muito boa, ele tem ali um processo, ele tem ali uma função essencial para diminuir ali aqueles compostos de enxofre, deixar o whisky muito mais leve. Tanto é que eu sempre falo que dependendo do tipo de alambique ou still, você tem um whisky que ele é mais leve, mais frutado, menos oleoso, ou você tem um whisky mais pesado, que você tem essas características um pouco mais de enxofre e mais oleoso. E aí você imagina que durante todo esse processo, quando ele passa pelo primeiro alambique, ele vai estar com uma média de 28% de teor alcoólico, e aí quando ele passa pelo segundo alambique, ele já vai estar ali com uns 70% de teor alcoólico aproximadamente. E aí chegando nesses 63, 64%, eles vão para o corte, que nada mais é que uma caixa de inspeção, onde a gente fala que você tem a cabeça, o corpo e o rabo da bebida. A cabeça é um produto muito rústico, uma qualidade ruim. O corpo é onde você tem a melhor parte e o rabo também a gente elimina. E não é que a gente pega essas partes e simplesmente joga fora. Não, a gente pega e coloca nova. A gente não, né? A destilaria pega, devolve nos alambiques para sofrer todo esse processo e voltar com uma melhor qualidade para a maturação do whisky. Feito isso, eles pegam, ainda diluem com um pouco de água. Então, para você que diz que não pode colocar água no seu whisky, imagina que se está com 70%, eles baixam até uns 63%, 64%, que eles dizem que é a porcentagem ideal para você fazer a maturação do whisky. E lá ele vai ficar nos barris de carvalho por longos anos, onde vai adquirir as características seja de um carvalho virgem, se não tivemos nenhuma bebida ali anteriormente envelhecendo, ou vai absorver as características do barril e da bebida que havia anteriormente ali. Mas isso daí já é outro assunto que a gente pode falar a respeito dos barris. Existem vários outros fatores, como o tamanho do alambique, a inclinação do braço, a temperatura, muitos fatores mesmo que influenciam na hora de você ter ali o destilado ou o spirit para maturação, né? Mas isso daí daria uma conversa muito longa, muito técnica, muito aprofundada, que eu acredito que nem todo mundo aqui gostaria de falar.
Então isso daí, quem sabe mais para o futuro eu faça algo que eu possa passar para vocês com esses dados mais técnicos, ok? Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco desse processo, que foi uma forma super simplificada para conseguir fazer um vídeo mais curto para vocês aqui. E é isso. Não esqueçam de sempre entrar nos grupos, link na bio, lá você tem o grupo de promoções, você tem a loja do Mapa do Whisky, onde você tem os melhores preços para você comprar o seu whisky, ok? Quebrem suas garrafas e Slantivar.